Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor? Graças a Deus. Eu tô aqui na minha loja e tava refletindo aqui, pensando o quanto nós somos rebeldes à vontade de Deus. E me veio uma passagem bíblica que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4. Eu quero ler aqui para vocês e a palavra de Deus diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda em minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor que eu morra do que eu viva. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, eu lendo essa palavra aqui, todo mundo eu acho que conhece a história de Jonas, né? Nós temos muitas lições a tirar daqui na história de Jonas. Eu vou dar uma resumida aqui rápido. A história de Jonas fala que Deus mandou que ele fosse para a cidade de Nínive pregar o arrependimento, porque a ira de Deus ia descer sobre aquela cidade e Deus iria exterminar todos aqueles que estavam naquela cidade, porque estava infestada do pecado. E Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ele fugiu em um barco rumo à cidade de Tarsis. E aconteceu que em meio à navegação, Deus mandou uma tempestade e todos ali do barco ficaram assustados e Jonas foi lançado no mar e foi engolido por um peixe. E lá ele se arrependeu da sua desobediência a Deus e orou a Deus
por 3 dias e 3 noites. Deus poupou a vida de Jonas. O peixe vomitou ele novamente em uma terra seca, onde ele pudesse voltar atrás daquilo que ele tinha feito e fizesse a vontade de Deus. E ele fez. Ele foi para a cidade de Nínive e pregou ao povo e disse que Deus iria exterminar todos eles ali por conta do seu pecado. A palavra de Deus diz que todos ali daquela cidade se arrependeu e Deus poupou a vida deles também. E no último capítulo aqui do livro de Jonas, diz que Jonas desagradou porque Deus disse que iria destruir e não destruiu. Jonas ficou irado por conta daquilo, por causa dessa atitude de Deus, e ele questionou a Deus o porquê Deus tinha poupado, se Deus falou que ia destruir. E Jonas não queria mais viver porque ele achou que ele tinha feito errado de ter ido pregar a palavra àquela cidade e Deus tivesse poupado a vida daquelas pessoas. E nós às vezes somos muito assim, né? Nós às vezes fazemos as coisas certo e achamos que fazemos errado. E muitas vezes nós fazemos errado e achamos que é certo. É meio complicado algumas situações onde nós vivemos num tempo que nós queremos uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz. E às vezes por conta de uma coisinha à toa, nós ficamos tristes, ao invés de estarmos felizes. O que eu aprendo aqui nesse capítulo? Que no começo aqui diz que Jonas ficou irritado porque Deus tinha poupado a vida daquelas pessoas. E eu entendo o seguinte, que ao invés dele ficar feliz, através dele, Deus tinha feito uma obra muito grande naquela cidade. Ele ficou triste, ficou irritado, ficou furioso, ao invés de glorificar a Deus ali por aquele momento, onde Deus foi misericordioso com ele e com todos. Ele não viu ali, não reconheceu que Deus tinha poupado a vida dele também, quando ele estava dentro daquele peixe, e agora estava poupando a vida também daquelas pessoas que estavam na cidade. A Bíblia diz que ele saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela e fez uma cabana ali e ficou esperando Deus destruir a cidade ali, né? Mas não foi isso que aconteceu. A palavra diz que Deus fez nascer uma boboreira por cima ali de Jonas, onde ele tinha feito a cabana. E Jonas ficou contente por conta daquilo, né? Era uma coisa simples, mas Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Por que ele ficou alegre? Porque aquilo satisfez o que ele precisava ali. Aquilo estava deixando ele acomodado. Por isso ele ficou feliz. Às vezes nós só sentimos a felicidade quando nós estamos acomodados, quando nós estamos no conforto. Aí nós somos felizes. Mas quando gera uma sensação de desconforto, já é motivo para a gente querer a morte, querer tirar a própria vida. Um dia que a gente passa necessidade, que a gente passa por dificuldade, a gente já quer fugir,
Ao invés de obedecer à vontade de Deus, ao invés de a gente agradecer, glorificar a Deus pela vida, é motivo de a gente abandonar tudo e querer simplesmente sumir. A gente, quando tem tudo na vida, tem uma vida boa, tem um trabalho, tem uma família, a gente não dá valor. Ao invés de a gente glorificar a Deus por conta disso, a gente reclama, a gente murmura, porque às vezes nós temos problemas familiares, nós temos algum problema no trabalho, já quer abandonar, quer pedir as contas. Quando a gente está com problema no casamento, você pode viver um ano no casamento feliz, mas se um dia você viver infeliz, já é motivo de separação, de divórcio. É engraçado, né? A gente só quer viver a parte boa da vida. A gente não entende que nós estamos aqui, às vezes, para sofrer por um período, para podermos amadurecer, para podermos aprender, para podermos evoluir. E muitas vezes nós não queremos sofrer. Muitas vezes nós não queremos escutar a voz de Deus. E o que eu entendo com isso? A gente fica feliz, às vezes, por uma coisa à toa que só serve de benefício a nós próprios e nós não estamos nem aí para os outros. No penúltimo versículo aqui, no capítulo 4, versículo 10, Deus disse assim, ó: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Nós damos tanto valor às vezes às coisas próprias, aos nossos bens materiais, não damos valor nas outras pessoas que não têm recurso, que não têm uma saída. Nós temos uma saída, que é Jesus. Nós temos uma saída, que é descer a cara no pó, ajoelhar e agradecer a Deus. E muitas pessoas não têm essa saída. Muitas pessoas querem fugir, muitas pessoas querem tirar a própria vida porque estão cansadas de uma vida de sofrimento. E é uma situação muito complicada os tempos que estamos vivendo hoje. As pessoas não querem mais sofrer. As pessoas veem os status de outras pessoas se divertindo, pessoas que estão tirando férias na praia, vemos pessoas ostentando carro, ostentando dinheiro. Nós queremos viver aquilo também, mas nós não sabemos o que aquela pessoa fez, o que ela passou para ter aquilo. O que eu aprendo aqui, o que eu quero passar para você, é que muitas vezes, ao invés de nós ficarmos felizes, nós ficamos tristes. E muitas vezes nós damos valor a poucas coisas, coisas passageiras, assim como a aboboreira nasceu num dia e morreu no outro dia. Nós ficamos felizes num dia e ficamos tristes no outro. O próprio Jesus disse: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também, graças à misericórdia do Senhor Jesus,
nós temos a oportunidade de vencer também com a presença do Espírito Santo, com a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós já somos mais que vencedores. Nós já temos motivo de sobra para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por tudo que Ele ainda vai fazer.